Olá, pessoal, boa noite para todos vocês. Sou Gustavo Scatolino, para quem não me conhece, professor de Direito Administrativo do GRAN Cursos Online, da carreira da Advocacia Geral da União e coordenador dos cursos do GRAN aqui da Advocacia Pública. E hoje a gente está aqui com a professora Luciana Lima. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, pessoal que está aqui nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. E é isso aí. E a gente está retomando aqui, pessoal, a partir de hoje, a nossa oficina de peças voltadas para o concurso da Advocacia Geral da União e procuradorias em geral. A gente já tinha esse projeto aqui há um tempo atrás, mas a gente acabou parando no final do ano e a gente está retomando agora com a professora Luciana Lima. Ela vai estar toda terça-feira, não é isso, professora? Isso, toda terça aqui com vocês, gente. Toda terça, às 20 horas, aqui no GRAN, e vai resolver com vocês aí questões de concursos anteriores, vai resolver com vocês aqui peças que ela vai trazer, pareceres que ela vê no dia a dia, questões de concursos, temas para estar trabalhando com vocês aí a segunda fase, que é um ponto fundamental, né, Luciana? Porque a primeira etapa, que é o objetivo, é um ponto importante, já é difícil, mas assim, eu falo que em concurso de procurador e concurso de carreira jurídica, o que define muito é a segunda fase, né? Porque Sim, o candidato, assim, é ali que ele vai ser testado para ver se realmente o que ele soube na objetiva, se realmente na hora de escrever, que vai ser a sua função diária, ele consegue botar no papel o que ele aprendeu. exatamente, Gustavo. Inclusive, olhando assim, últimas provas de segunda fase, o que eu percebi? Muitas questões que são cobradas ali são de fato aquilo que nós trabalhamos no dia a dia. Não é, Aham. Gustavo? Eu peguei uma prova do Sebrasp, inclusive, e aí tinha uma questão pedindo uma resposta e eu tinha acabado de tratar aquilo no meu trabalho. Inclusive, para quem não me conhece, eu sou procuradora do Banco Central. Então, eu percebi ali justamente o que eu vi, a prova cobrando o que eu estava fazendo na prática. Porque é isso que o examinador quer. Ele quer, de fato, selecionar aquele candidato que vai estar pronto para exercer o cargo. É lógico que, na prática, é diferente, mas as matérias em si, sim, né? As matérias em si, o que é cobrado, é muito o que nós utilizamos aqui na nossa prática do dia a dia. Justamente, você falando assim, eu me recordo no meu concurso da PGFN 2007/8, uma questão de financeiro. Uma questão era um caso de um assunto que eu fui descobrir depois que eu fui trabalhar. Porque era um assunto que foi até uma sacanagem, eu achei. Porque não tinha no livro, não tinha jurisprudência, não tinha nada. Mas era um assunto sobre lei de responsabilidade fiscal, que era uma interpretação da PGFN de pareceres internos. E aí estava a Certo. questão, numa das questões, né, de 30 linhas da Banca Exaf à época, e ninguém sabia. Aí depois que eu entrei na PGFN, eu fui lotado num setor que era a coordenação de assuntos financeiros. E eu vi que era um assunto do dia a dia, que era um assunto assim, bem batido daquela coordenação. Mas não tinha livro, nunca teve jurisprudência, era uma interpretação de um artigo da lei de responsabilidade fiscal, se era ou não operação de crédito. Então, assim, acabou que a gente resolveu o tema, né, interpretando a lei, com os princípios e tal, mas era um assunto do dia a dia, que quem estava na procuradoria enfrentava constantemente. É isso aí, pessoal. Aí você vê a importância de estudar com professores da carreira. Justamente. Porque o que nós tratamos aqui na prática é o que a gente acaba trazendo para a aula, né? Como exemplos, é aquilo que está aqui na nossa mente no dia a dia, é o que nós levamos aqui para vocês. A gente fez na outra sequência, né, até se os alunos quiserem ver as outras aulas, é só você botar oficina de peças da AGU, a gente fez muito assunto de procuradoria, a gente fez assunto de responsabilidade Legal. civil de Estado, que é um tema muito recorrente, a gente fez apelação, matéria de PAD, que é uma matéria muito frequente também, que o servidor recorre, né, ao STF, STJ, né, tentando anular a demissão. A gente fez bastante assunto voltado para a procuradoria. E nessa leva agora, a gente vai de novo voltar.
a gente pode trazer, né, Luciana, assuntos aí de direito à saúde, né, que é um tema que Sim. está bombando aí no STF, de decisões, quando pode, quando não pode, quando o medicamento pode ser utilizado, né, tem registro, não tem registro, a gente vai trabalhar isso com os alunos. Isso aí, gente. E jurisprudência para a segunda fase é essencial, indispensável. Tem que saber mesmo. Tô vendo Vamos aqui dar uma boa também noite o... pro pessoal aqui, ó. Tem o Boa Matheus, noite, gente. Tô Monique. lendo aqui vocês. Essas aulas, Obrigada, Matheus, Matheus. Obrigada. ó, É. a Luciana tem um curso aqui, pessoal, sobre fazenda pública em juízo, que já está no curso de vocês, que é um curso que tem quantos vídeos, Luciana? Tem bastante vídeo, né? Tem bastante vídeo e ainda tem alguns que estão sendo gravados. Quinta-feira, então, agora eu vou dar continuidade. acho que tem mais de, Então, tem mais de vão 40 vídeos, não tem? É um curso que está de bem, meia bem hora. completo. Eu preciso verificar quantos que Mas é um deram curso até agora. bem completo. Pode assistir lá, eu assisti boa parte, eu recomendo, viu, pessoal? Pode assistir que tá bem Isso legal. aí. E essas aulas aqui, Matheus, elas não vão para a plataforma, vão ficar no YouTube mesmo, para todo mundo, tá? Então, se você quiser assistir, rever, é só você vir aqui no link, deixar ele salvo aí que você consegue assistir depois. Beleza? Vamos lá então, pessoal? Vamos treinar lá? peças aí com a Luciana e com o Gustavo? Bom, vamos lá. Eita. Eu não tô conseguindo passar aqui. Calma que vai dar tudo errado. Ah, obrigada. Eu me enrolo com isso aí também. Era simples demais, aí por isso. E para eu voltar para mim, falo com você, né? Tá bom. Gente, então vamos começar aqui finalmente nossas peças. Eu sei que quem está estudando para concurso tem pressa, né? Claro, o tempo é muito valioso. E aí, hoje, eu trouxe aqui para vocês, eu e o professor Gustavo, essa peça jurídica que foi cobrada recentemente pelo SEBRASP numa prova de procuradoria, no caso, Procuradoria Estadual. Tá bom? Então, vou começar a ler aqui, vocês já acompanhem para ficarem bem atentos. Vamos lá. O Departamento de Estradas e Rodagem do Estado da Paraíba levou ao conhecimento da Procuradoria do Estado, para as medidas judiciais cabíveis, a informação de que, mesmo notificado 2 vezes pela concessionária que administra a rodovia, Paulo dos Santos não retirou 2 quiosques de venda de produtos regionais que havia construído em meados de janeiro deste ano, às margens da rodovia PB 186, situada na faixa de domínio. Fotos anexas e a constatação dos funcionários da empresa comprovam as alegações do departamento. Vamos seguir aqui. A partir dessa situação hipotética, apresente, na condição de procurador do Estado, a medida judicial mais adequada para a proteção do direito do Estado violado por Paulo, utilizando os dados constantes da situação apresentada. Aqui, pessoal, primeira coisa, quando você lê uma situação que é colocada, pode colocar aqui para mim, quando você lê aqui uma situação, né, a questão traz aqui um caso específico, e você vai pensar em adequar esses fatos aqui a alguma norma jurídica, né, a uma determinada norma jurídica, o que eu aconselho? Que você já se pergunte aqui quais são os fatos jurídicos relevantes. Quais são os fatos aqui que realmente vão trazer a medida mais adequada? E eu acho interessante pontuar isso, você trabalhar mesmo com perguntas. Quando você se pergunta algo, você já coloca a sua mente aqui para trabalhar e buscar respostas. Então, quando você for lendo, você já fica aqui. O que é relevante? O que aqui está traduzindo nessa historinha um fato que realmente vai me levar para a resposta correta, tá? Coloquei aqui para vocês
o esquema que nós vamos fazer, né, a sequência que nós vamos usar, e vamos entrar aqui em cada uma dessas sequências, colocar endereçamento, qualificação e tudo. E agora eu já vou entrando aqui para dizer como que nós vamos identificar cada pontinho desses aqui. Professor Gustavo, quer fazer alguma observação? Não, eu só volto ali no slide final, só para a gente tentar identificar a peça, né? Então, o caso concreto foi o quê, então? O departamento... vamos só sintetizar aqui para o pessoal. Resumindo aí, o que aconteceu? O que aconteceu aqui, pessoal? Vamos pensar aqui. Um departamento, né, lá do estado da Paraíba, foi e levou para a Procuradoria do Estado uma situação. Que situação foi essa, tá? Tinha uma rodovia e um particular, que no caso, o Paulo dos Santos, tá? Ele fez o quê? Olha só, achei interessante, é interessante essa parte aqui, ele construiu, e aqui tem a data também, né? Ele chegou a construir 2 quiosques de venda numa rodovia estadual, ok? Em janeiro deste ano. Em janeiro deste ano, que foi 2021. E eu até vou esclarecer aqui, perguntaram se a prova era para o cargo de auditor, a Ellen, tá? Não, de procurador, ok? Então, esse particular construiu esses 2 quiosques numa rodovia. Vimos aqui que ele foi notificado pela concessionária. Então, se ele foi notificado pela concessionária, o que quer dizer? Havia ali uma concessão, né, em relação a essa rodovia para a prestação de algum serviço público. Outro ponto relevante aqui, professor, é que ele já fala que tem fotos anexas e constatação dos funcionários da empresa. Ou seja, ele já informa que tem aqui a possibilidade de uma prova também, além de documental, também testemunhal. Então certo? Seria assim, seria aí o Paulo dos Santos ocupando um bem público. Isso, exatamente. Um bem público que está na administração da concessionária. Esse seria o fato, né? Isso, é isso mesmo. Bem e resumido. Aí a questão pede o quê depois lá? A questão pede, você lá como procurador daquele estado, recebe essa situação. Tem um particular utilizando um bem público, construiu 2 quiosques numa rodovia, que é objeto de uma concessão. Qual é a medida mais adequada para a proteção do direito do Estado? É esse direito que foi violado por esse particular que estava utilizando a rodovia. Ou seja, tem que tirar o particular da rodovia, né? Tirar o quiosque dele da rodovia. Sim. Aí que o aluno, né? Quando ele chega nessa parte, ele pensa, dá aquele gelo, né? E agora? Que peça que eu vou? O que eu faço? O que ele tem que pensar aí agora? Ele tem que analisar os fatos, ver o que o Estado... qual que é a providência que o Estado está querendo, que seria tirar os quiosques, e ele pensar qual que é o meio judicial cabível para isso. Sim. Aqui tem alguns elementos que complicaram um pouquinho a medida jurídica, e nós vamos ver, né, ao longo das respostas, mas dá sim para o candidato conseguir chegar a um ponto conforme ele foi eliminando aqui cada exigência do próprio CPC, tá? Vamos lá, então. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Como eu falei para vocês, pensar aqui na hora da resposta qual é o fato jurídico relevante. E aí o professor Gustavo sintetizou muito bem, né? Eu tenho um particular utilizando um bem público, construiu 2 quiosques numa rodovia. Esse bem público é objeto de uma concessão. Ele chegou a construir, tá? Construir lá os quiosques. Foi notificado e temos provas documentais e testemunhais, ok? Então, diante disso, pessoal, qual é a ação que pode vir à mente aqui? Será que alguém já pode nos dar aqui uma resposta? Vamos fazer um desafio. Quem souber, já coloca no chat aqui, ó. Quem souber, coloca aí. E sem medo de errar, viu, pessoal? Aqui pode errar, pode falar o que vem à sua mente.
Coloca no chat aí, qual ação que você acha que é ação cabível? Enquanto a gente vai debatendo aqui para dar tempo pro pessoal. Luciana, essa ação, que a gente vai falar qual que é já já, você acha que é uma ação de dificuldade, assim, difícil de acertar, ou é tranquilo, ou é bem fácil? Eu acho que tem um pontinho aqui que poderia levar o candidato a uma dúvida. Eu vou explicar quando a gente chegar no cabimento da ação, tá? Ninguém falou aqui aí, pelo menos eu não vi aqui. Mas sempre dá um gelo nessa hora, né? De você, se não gente, errar dá um gelo aqui, sim. Já... Dá um gelo sim, viu? Tem que ter a frieza, mas assim, quando você vai treinando, você bate o olho, você consegue ver por uma expressão, até uma palavra que é colocada no texto, que já te induz que seja uma peça determinada, né? Às vezes a questão coloca, faça o recurso cabível. Aí você sabe que é um recurso, né? Aqui colocou, faça a medida judicial, salvo engano. Qual a medida judicial cabível, né? E aí abre um leque de opções. Uma dica interessante que acredito que facilita muito quando você, para descobrir qual a medida judicial cabível, é de fato ler precedentes jurisprudenciais. Porque não só o extrato ali do que foi decidido, mas entender qual foi a ação que levou àquele precedente. Porque nesse caso aqui específico foi justamente assim. O CESP pegou mesmo o precedente do STJ igualzinho, tá? Um julgamento, e cobrou aqui. Quem leu esse informativo, quem sabia, já tinha ali o caminho para responder. Tá? Não, e o que você falou agora foi fundamental, que eu sempre bato nessa tecla. Jurisprudência não é para ler, é para estudar a jurisprudência. Sim. Saber quem foi o ministro, saber qual foi a ação. Aquilo chegou no Supremo foi como? Foi por ADI, foi por ADC, foi recurso extraordinário. Que se você começa a ter essa habilidade de estudar e analisar toda a jurisprudência, quando você pega uma questão, você fala, opa, esse aqui é um caso concreto do Supremo e tal, que foi um RE, que eu lembro que foi julgado, foi um ADC, foi um ADI, que facilita, né? Sim, e essa forma é muito boa de aprender também, porque você acaba extraindo elementos para a primeira fase. Quando você aprende por conexões, entendendo como que aquilo aconteceu no caso concreto, acaba que você não esquece. É melhor para gravar do que simplesmente você ler ali só uma parte da ementa do julgado. É melhor você entender mesmo o que aconteceu e aquilo vai virar um aprendizado. Justamente. Tá? Vamos revelar para o pessoal então qual que é a ação? Vamos, porque aqui ó, ninguém respondeu, gente. Acho que o pessoal tá um pouco tímido, né? Vamos lá, Daniele, Matheus, todos que estão aí. Quem quiser colocar a peça. Mas vamos desenvolver então. Que o pessoal vamos lá, gente. Vai vendo. Eu já coloquei aqui, olha o que diz o CPC, tá? O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. E também coloquei aqui o 1210 do Código Civil, que diz o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Bom, olhando para esses artigos aqui, quando você, olhando para a situação concreta ali, o que o Estado queria? Ao notificar aquele particular, pode voltar aqui para mim, ao notificar aquele particular que estava ocupando a rodovia, o Estado queria de volta o quê? Aquele local, tá? Então daí você já pode caminhar perceber esse interesse do Estado em ajuizar uma ação possessória, ok? Então, indo aqui para o CPC, você já poderia pensar, mas espera aí, é reintegração, é manutenção de posse, tem o interdito proibitório também, e aí exige do aluno saber a diferença entre esbulho, turbação e ameaça, tá? E eu já trouxe aqui para vocês. A turbação, pessoal, ela é aquele ato que ela vai impedir
o livre exercício da posse, tá? Mas só dificultando, limitando. Se fosse, por exemplo, se esse Paulo dos Santos aqui, ele fosse lá de vez em quando para levar, não sei, um carrinho de cachorro quente, um carrinho de pipoca e ficasse vendendo ali na rodovia, ok? Isso seria uma turbação, que ele estaria atrapalhando ali o exercício pleno daquela posse. Agora, o esbulho é quando de fato acontece, quando ali o possuidor, ele é impedido mesmo do poder físico, da ingerência na coisa, né? Aqui, como diz o Nelson Roosevelt, acontece quando o possuidor é privado do poder físico e da ingerência socioeconômica da coisa. O esbulho não é só o incômodo, tá? É quando ali o possuidor, ele deixa de ter aquela coisa em razão do esbulho. E a ameaça é apenas um risco iminente à posse. Pensando aqui no nosso caso concreto, como nós temos uma rodovia e foram construídos 2 quiosques, não houve ali ele não perdeu totalmente a posse, totalmente a coisa, foi apenas uma parcela, certo? Mas isso não quer dizer que é esbulho. Naquela parcela ali, como foi construído, foram construídos, e aí por isso que eu falei que essa palavra era importante, foram construídos. Se ele construiu, naquele local que ele construiu, o Estado, o possuidor, ele perdeu mesmo a ingerência naquele local. Então aí está caracterizado o esbulho. Estando caracterizado o esbulho, a medida cabível é a ação de reintegração de posse, como falou ali o splash. O Splash Berluscati já é aluno antigo nosso aí, está sempre presente. Aí, e a Viviane também colocou que é a reintegração de posse. Isso, é mesmo, a Viviane. Tá certo. Então aqui a reintegração de posse. Daqui a pouco eu ainda vou falar mais sobre o cabimento dessa ação quando a gente chegar nesse tópico, tá, pessoal? Então vamos agora aqui para a construção da peça. Quando a gente pensa na construção da peça, vamos logo aqui para esse início, pensando no endereçamento, qualificação e nome da ação. Só nessa primeira análise, nós já temos o nome da ação, que é a reintegração de posse, tá? Então, a petição inicial aqui, 319 do CPC, só para lembrar vocês, tem que indicar o juiz a que é dirigida, tem que qualificar aqui as partes, e aí nesse ponto... o que eu percebo? Quando o CESP, ele fornece o SEBRASP, desculpa gente, ainda vem a época que é o CESP, né? Quando ele fornece esses dados, aí de fato o candidato tem que colocar. No caso aqui, como ele não forneceu, basta você colocar ali entre parênteses qualificação, para indicar que você sabe que tem que ser qualificado, ok? Então vamos seguindo aqui para essa primeira parte. No endereçamento, o que você vai colocar lá? Tá? O Estado da Paraíba, e aí, representado por sua Procuradoria de Estado, vem à presença de Vossa Excelência propor a presente ação de reintegração de posse. E aqui, pessoal, isso aqui foi cobrado pelo SEBRASP, tá? O pedido liminar, ok? Aqui tem essa possibilidade de pedido liminar nos artigos, e aqui tinha possibilidade de consulta ao CPC, ok? Nos próprios artigos relativos à ação de reintegração de posse, uma das características dessa ação é justamente uma possibilidade maior desse pedido de liminar. Então, aqui é importante também estar atento a esse pedido, ok? Colocar aqui o nome do réu, tá? Qualificação, entre parênteses, pelos fatos e as razões que passa a expor. Quer falar alguma coisa, Gustavo? Essa peça, pode voltar, a produção volta aqui rapidinho. Essa peça é uma peça que, diferente de outras, ela não tem muito, digamos assim, mérito, né, de desenvolver um assunto ou do constitucional, ou do administrativo, ou do tributário.
é uma peça praticamente processual. Porque Exatamente. quando você tem uma contestação, você tem lá a parte processual e vai ter um tópico lá do mérito que vai ser debater o tema. Na apelação, a mesma coisa. Agora, essa é uma peça praticamente processual, né? Você tem que demonstrar ali os requisitos da liminar, fazer a qualificação, fazer os pedidos, mas o mérito, o mérito já é o próprio processo civil, né? Não envolve uma matéria à parte. Exatamente. É uma peça relativamente simples. Sim, se você souber qual é a peça, você já ia, pelo CPC ali, você já ia pegar tudo que tinha que pedir aqui, o que precisa mesmo para fazer. Aí tem que saber apontar os artigos certinhos, né, do CPC, que é artigo específico, do Código Civil. E é um assunto muito frequente de procuradoria, porque a gente vê muitas vezes, a gente teve alguns anos atrás aí, os alunos e pessoas ocupando as escolas, né, as escolas públicas, universidades, pessoas ocupando aí os batalhões da polícia. A polícia polícia militar não pode fazer greve, mas a polícia está fazendo uma ocupação, né, ou então pessoas, né? Aí tem que retirar de lá. Eu tive um caso mesmo, né, de 2015, o pessoal do MST invadiu o Ministério da Economia. E ficaram lá durante vários dias. Tanto é que eu não pude trabalhar, eu estava lotado lá no prédio do Ministério da Fazenda à época. Eu tive que ficar em casa quase uma semana, porque eles estavam lá dentro e não deixavam ninguém subir. Foi até uma situação engraçada, que eu estava chegando nesse dia no trabalho e eu parei o carro no estacionamento, estava meio com a cabeça voada. Aí eu olhei para o lado e falei, gente, não tem nenhum carro aqui, que estranho, né? Aí eu fui andando para o prédio, quando eu fui entrar na porta, tinha uma pessoa do MST, botou a mão no peito, só, você não vai entrar aqui. Eu falei, por quê? Não, a gente invadiu o prédio, ninguém sobe, e tinha um pessoal lá em cima e não conseguia descer. E ficaram lá durante alguns dias. Então, ali, provavelmente, né, houve a interposição de uma ação para poder, se não houvesse acordo, devolver a posse do prédio à União. É um assunto bem frequente. Olha aí. É uma ótima forma dos alunos gravarem isso, viu? É pensando mesmo em situações concretas, justamente. Isso. Vamos lá. Então vamos lá. Outra coisa aqui, pessoal, como vocês viram, foi o Departamento de Estradas e Rodagem que pediu, né, que levou à Procuradoria o conhecimento desse fato. E aqui o CESP também, o SEBRASP também considerou como correta quem colocou ali, aqui ó, no início, ou poderia colocar o estado da Paraíba, tá? E aí, se a gente voltar lá na pergunta, ele fala assim, ó, a partir dessa situação hipotética, apresente a medida mais adequada para a proteção do direito do Estado, né? Então, você poderia já pensar aqui que o Estado, de fato, é o autor da ação. Mas quem colocou a autarquia estadual também, tá? E era agora, o CESP exigiu aqui que o candidato colocasse que a autarquia era uma parte legítima com base no artigo 70, que ela tinha capacidade para estar em juízo e que seria representada pela Procuradoria Estadual. E aqui também você pode lembrar, e até vou falar isso para que vocês gravem mesmo, tá? Do artigo 132 da Constituição Federal, que fala do princípio da unicidade. Pode voltar aqui para mim, produção, por favor. Por quê? Não é permitida a criação de procuradorias próprias para autarquias estaduais, ok? As autarquias estaduais, elas vão ser representadas também pela Procuradoria do Estado. É o princípio da unicidade que está lá na Constituição, só é permitido se essas autarquias, se essas procuradorias de autarquias estaduais tiverem sido instituídas antes da Constituição Federal. A partir da Constituição de 88, a Procuradoria-Geral do Estado ela vai representar tanto ali a administração direta quanto a administração indireta estadual. Então já lembra disso aqui, é uma conexão mesmo para você lembrar desse princípio, tá? Podemos seguir, Gustavo? Vamos lá, vamos lá.
Vamos lá. Aqui. Eu sou Raiz, eu falo CESP, Augusto, falando ali. Eu tenho dificuldade em falar Sebrasp. Ai, gente, é muito estranho, não entendi não, mas tudo bem esse nome. Vamos lá. Então, dos fatos, pessoal, os fatos muito simples, você vai colocar ali da forma mais sintética possível, colocar a data, tá? Então, eu coloquei aqui, em meados de janeiro deste ano, o réu construiu 2 quiosques de venda de produtos regionais às margens da rodovia PB 186, situada na faixa de domínio do Estado, ou seja, propriedade do Estado, tá? Mesmo depois de notificado, recusou-se a retirá-los, privando o legítimo possuidor do poder físico e de ingerência no bem público, o que caracteriza esbulho possessório, certo? Então, colocar aqui já os fatos, o que caracteriza de uma forma bem simplificada mesmo. Agora vamos aqui, pessoal, quando a gente entra, e é importante você colocar aqui, como o professor Gustavo falou muito bem, essa é uma peça que traz muitos requisitos próprios do processo civil. Então, é essencial aqui que você justifique a legitimidade e o interesse e também o cabimento da ação, como nós vamos ver logo em seguida, tá? O artigo 17 do CPC, ele fala que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O Código Civil fala que considera-se possuidor aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. E aí, pessoal, pode até voltar aqui para mim, considerando esse artigo aqui, você pode pensar o seguinte, lembra lá que há uma concessão nessa rodovia onde houve o esbulho possessório? Então, o que poderia levar em dúvida aqui o candidato? Será que mesmo havendo essa concessão da estrada lá, o Estado ele vai ser considerado um possuidor para poder ajuizar uma ação possessória? Uma característica muito específica, né? As ações possessórias, elas são um procedimento especial, é um procedimento muito célere. Há menos requisitos para a concessão da liminar, é um procedimento mais rápido mesmo. E por ser esse procedimento mais rápido, um procedimento especial, ele exige requisitos específicos. E o que fundamenta uma ação possessória é a posse de fato. Então, aqui é onde está o ponto que o candidato podia ficar em dúvida se era uma ação possessória, ok? A ação possessória é para quem está de fato possuindo. Quem tem a propriedade e quer pedir a posse, entra com uma ação reivindicatória. Mas... E aí você tinha que saber a jurisprudência, tá? O que o STJ diz, pessoal? Ok, as ações possessórias, quem tem legitimidade para uma ação possessória é o possuidor de fato, tá? A posse é o fato jurídico que vai fundamentar uma ação possessória, que vai fundamentar esse procedimento específico, mais célere. Mas, quando se trata de bem público, tá? O Estado, ele pode utilizar, sim, o fato dele ser proprietário como o interesse, como a justificativa e o fundamento para o ajuizamento de uma ação possessória. Então, tínhamos aqui esse elemento específico e outro elemento específico, o fato do Estado daquele bem ser objeto de uma concessão também não retira a legitimidade do ente público para ajuizar uma ação possessória. Ok? Luciana, que é muito interessante isso aí, né? Porque, mais uma vez, ressalta a importância de estar atento à jurisprudência. Sim. E aí envolve direito processual civil com parte do administrativo. Então, resumindo, você falou muito bem, mas para fechar a ideia com o pessoal. Sim. Então, quando se trata de ação possessória, só o possuidor de fato, aquele que está na posse do bem, é que pode entrar com a ação possessória. Isso. Mas quando se trata de bem público, por mais que o Estado não esteja na posse do bem, ele tem a sua propriedade, ele também pode manejar a ação possessória. Exatamente.
Cara, que show de bola isso aí, hein? É isso. Porque a ação possessória pensa como assim, é um procedimento especial, mais rápido, para eu pegar a posse ali. A gente vai entender aqui porque é mais fácil, digamos assim. E aí, se eu sou apenas o proprietário e não tenho a posse, já é outro procedimento, é uma ação reivindicatória. Mas o poder público tem mais uma prerrogativa, digamos aqui assim, da Fazenda Pública, ok? Que é reconhecida pelo STJ. Excelente. Ok? Então, vou colocar aqui para vocês o julgado. Podemos voltar aqui para o slide. E aí, observem que esse precedente é exatamente o que foi cobrado na questão, gente. Olha aqui. Cuida-se na origem de ação de reintegração de posse. E aqui, foi proposta aqui pela autarquia estadual, ok? Ó, contra possuidor de tenda às margens da rodovia, situada na faixa de domínio. E olha o que o STJ fala aqui. É inquestionável que, mesmo existindo concessão do serviço público a terceiros, tal fato não retira a legitimidade do poder público concedente relativamente à utilização dos instrumentos processuais para a retomada da posse do bem público. Por quê? Porque aqui na concessão ele vai conservar esses direitos inerentes à propriedade. E aí, ademais, a jurisprudência do STJ afirma que, nos casos em que o imóvel, objeto do litígio, é público, a discussão da posse em ação possessória decorre do próprio direito de propriedade, razão pela qual deve-se permitir o manejo dos institutos processuais de natureza possessória pelos entes públicos. Então, viram aqui, né, que esses institutos processuais especiais, que, em regra, exigem a posse de fato, quando é o ente público, não. O ente público, pela propriedade, já é o fundamento para ele manejar uma ação possessória. Tem o julgado aí, o número? Tem, aqui, ó, tá? E aqui ele ainda fala mais, né? É legítimo ao ente estatal propor a demanda para discutir a reintegração de posse de bem público ocupado por particulares, considerando que o direito de posse do recorrido decorre do direito de propriedade do Estado sobre a rodovia. E até o ministro fala, ó, exigir do poder público o exercício do poder de fato sobre a coisa para legitimar o manejo de ações possessórias, especialmente nos casos da utilização das margens de rodovia pelos particulares para fins privados, inviabilizaria a realização de política pública relacionada à segurança e à conservação das vias públicas. Então, o que nós vemos aqui? O próprio interesse público justificando o Estado utilizar esse meio processual que é mais célere, que é simples, né? Mais simples do que uma ação reivindicatória, mais rápido para obter de volta aquele bem público. Por quê? Pelo simples fato de se tratar de um bem público. Então, há aqui, assim, por trás desse julgado, né, a própria supremacia do interesse público. Eu vou deixar o Estado usar a ação possessória com base no direito de propriedade. É bem nesse sentido. Ok? Alguma observação, professor? Não, estou acompanhando aqui. Então, vamos lá, justificando aqui o interesse e legitimidade. O que você pode colocar? Né, nos termos do artigo 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Então, o Estado da Paraíba é parte legítima para requerer a reintegração de posse do bem público ocupado por terceiro, na medida em que o direito de posse decorre do direito de propriedade, porque é o Estado, ok? Aqui. Ademais, isso aqui foi cobrado pelo Sebrasp, viu? Colocar que era a jurisprudência do STJ, que ela afirma que mesmo existindo concessão do serviço público a terceiros, tal fato não retira a legitimidade do poder público concedente para a utilização dos instrumentos processuais para a retomada da posse do bem público, pois na concessão conserva-se os direitos inerentes à propriedade.
tá? E aqui o interesse processual se caracteriza pela necessidade mesmo de uma tutela jurisdicional para que haja reintegração de posse no bem objeto do esbulho. Esse ponto que você destacou certamente estava no espelho de correção, né? Isso aqui estava no espelho, tá, gente? Isso aqui, né? Colocar que é a jurisprudência do STJ que admite que mesmo que haja concessão, o próprio Estado, ele ingresse com a ação, ele é parte legítima, tá? E o cabimento da ação. O que você tinha que observar aqui em relação ao cabimento da ação? É um procedimento especial, então o cabimento da ação ele está ali especificamente nesses artigos do CPC, 560 e o 561, tá? Que fala ali do direito, né, à própria reintegração e o que o autor tem que provar, pessoal. Então aqui, tudo isso que o artigo informa que o autor tem que provar, estava lá escrito nas informações que o SEBRASP colocou no enunciado da questão. Ele tem que provar a posse, a turbação ou esbulho, no caso aqui esbulho, né? A data. E aqui, por que ele tem que provar a data do esbulho, pessoal? Alguém sabe? Por que ele tem que provar a data do esbulho? Eu até já vou perguntar isso, querendo que vocês façam um link já para gravar outra informação também. E aí a data, né, ele colocou lá na peça, ele né? Colocou a data que foi de janeiro, ano, né? Isso, foi a data de janeiro. Aqui, pessoal, é o seguinte, como eu falei para vocês, a ação de reintegração de posse é um procedimento especial, então ele tem requisitos específicos. Para poder ajuizar essa ação, o esbulho ou a turbação tem que ter ocorrido na data entre um ano e dia, ok? Se passou de ano e dia, não pode mais ingressar com a ação possessória. Aí já tem que ir para o procedimento comum, tá? Aqui é artigo 558 do CPC. Então é por isso que eu tenho que comprovar aqui a data da turbação ou do esbulho. Então você pode colocar. E é importante você fundamentar, tá? Isso aqui, posse nova, posse velha. É importante você fundamentar. Isso estava no espelho, colocar esses artigos. Então, você vai lá e coloca, conforme dispõe o artigo 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho. No presente caso, como se trata de bem público, mesmo havendo concessão, a titularidade do domínio pode ser utilizada como fundamento para pleitear a tutela possessória. E aqui também, tudo que está aqui, gente, foi cobrado no espelho, ok? Para fins do disposto no artigo 561, ou seja, isso aqui é essencial, esse 561. Tem que falar na peça que você está atendendo a todos os requisitos que são exigidos para essa ação. Então, para fins do disposto no artigo 561 do CPC, não é esse que está aparecendo? Aqui, cabimentação. Cabe destacar que o esbulho ocorreu em meados de janeiro, então fala que tem a data, fala que por meio dos documentos, por meio da prova testemunhal, vocês viram lá que eles falaram que os funcionários viram que havia o esbulho, né, que tinha lá os quiosques, comprova-se o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse. Aqui, pessoal, é ser bem objetivo, olhar para o artigo, ver o que ele exige e fala na peça que está tudo ali, que tem todas as informações conforme disposto no artigo tal, tem isso aqui. Que aí você vai demonstrar que você sabe que aquilo é exigido para ingressar com essa ação, tá? Luciana, o que os alunos têm que ter em mente, né, quando fazem uma prova discursiva, pode vir aqui para mim, produção, rapidinho, é que é uma prova discursiva, mas ela é objetiva praticamente. É uma prova subjetiva, mas é objetiva. Porque você pode escrever muito bem, você pode escrever muita coisa, mas se você não se preocupar em adivinhar o que está no espelho de correção, colocando os artigos, colocando os pontos, você não vai ter uma boa nota. Então tem que ir escrevendo pensando, poxa, eu acho que
lembrando, pois que é um julgado do STJ, então vou colocar expressamente que mesmo o Estado não tendo a posse de fato, por ter a propriedade, ele pode entrar com ação. Eu vou colocar expressamente o artigo 560, o 561, pensando em acertar o gabarito, que é o espelho de correção. Né? Então é uma prova discursiva que ela tem um gabarito prévio. Exatamente. E quando ela vai ser corrigida, ele vai vendo a sua prova, ele vai lendo e vai marcando. Olha, colocou esse artigo, colocou esse aqui, colocou essa tese, colocou essa outra, não colocou essa, não vai pontuando. É um gabarito que tem, que é um espelho de correção. Então tem que tentar pontuar certinho o gabarito que você, infelizmente, não tem acesso a ele, só depois. Isso. E aqui você não se preocupa se realmente tem isso. Fala que tem, conforme o artigo tal, está comprovado tudo que o artigo exige. Então você está demonstrando que você sabe que o artigo exige a comprovação desses requisitos. Não ficar muito preocupado em ficar procurando essas informações. Mas realmente comprovou que tinha um esbulho? Não. Coloca que está comprovado conforme o artigo tal. Demonstrando que você sabe ali que o artigo exige essas demonstrações aqui. Sempre aponta o artigo. Lembra o artigo? Sempre aponta. Lembra da súmula? Aponta a súmula expressamente. Que você tem que facilitar para o examinador corrigir a sua peça. Ele vai ler o artigo, às vezes ele nem vai ler os detalhes. Ele apontou o artigo, já dá o pontinho para ele. Isso. Então lembro, sabe a súmula cita, sabe o julgado cita. Para obter aqui o valor total de pontuação, o aluno tinha que indicar qual era o artigo e tinha acesso aqui também ao próprio CPC, né? Indo lá no CPC você ia conseguir fazer. Então vamos seguir. No direito, o que o examinador exigiu? Quando ele, no tópico do direito, que o candidato não remetesse ao CPC, mas ao Código Civil, que trata de fato de direito material. Então, fica ligado nisso também. Quando você for falar do direito, busca aqui uma fundamentação de direito material, tá? O Código Civil também trata de posse. E ele diz ali mais ou menos o que diz o CPC, né? O possuidor tem direito a ser restituído no caso de esbulho. Então, aqui esse artigo do Código Civil, ele estava no espelho, tá? Então, você explica aqui de novo o que aconteceu, mas com uma preocupação maior de demonstrar a adequação daquela situação de fato à norma jurídica. Então, você vai dizer aqui, ao construir quiosques de forma clandestina, o réu acarretou a perda da posse. Isso aqui é importante você falar o quê? Houve a perda da posse. Por isso que é um esbulho e por isso que é uma ação de reivindicação de posse, tá? De reintegração de posse, desculpa. A ocupação, a exploração e o uso de bem público somente são admitidos se contarem com expresso e inequívoco assentimento do poder público. No caso aqui, não teve essa concordância, tá? Porque o réu foi notificado 2 vezes pela concessionária para a desocupação. Então, são esses elementos aqui que o examinador exigiu. Que você colocasse o artigo do Código Civil, colocasse que houve a perda da posse, demonstrando que você sabe o que é um esbulho, tá? Colocar que foi contra que a vontade do poder público. Uma palavra que você poderia usar também, que eu até não coloquei aqui, que é violência, né? O esbulho tem essa característica da violência. E essa violência é simplesmente caracterizada pelo fato da pessoa ir lá, tomar posse daquele bem em contrariedade ao seu legítimo possuidor. Então, há aqui uma violência. E, enfim, foram esses pontos aqui que o CESP cobrou nesse tópico do direito, tá? Alguma observação, Gustavo? Não, tranquilo, tô acompanhando. Tranquilo? Aqui. Eu até trouxe aqui para vocês também como um link de uma informação adicional. Não foi isso que foi cobrado, mas é uma dica que eu dou para vocês, é isso. Quando você estiver estudando uma questão, você traz outros pontos, gente. Traz outros pontos. E se fosse uma concessionária ali que estivesse usando bem, antes de finalizar
aquele contrato com o poder público. O STJ também já resolveu isso aqui. E essa forma, quando você faz esse link, traz novas perguntas dentro da pergunta que o próprio examinador fez, é ótimo para você estudar e gravar, tá? Aqui, o STJ resolveu esse caso se uma concessionária, ela ocupa um imóvel público sem ter terminado um contrato administrativo, também vai caber, vai poder ser utilizada a ação de reintegração de posse. E aqui é interessante também outra informação que, no caso, nós vimos que a concessionária, ela notificou o particular. Mas se o poder público não notifica, essa ocupação irregular, ela não vai se transformar em uma ocupação lícita, tá? Diante do princípio da indisponibilidade do interesse público, ok? Então, já trouxe esse link aqui para vocês também saberem em relação à posse. Vamos passando. Pessoal, já chegando no finalzinho da nossa peça, e aí, lá nos artigos específicos das ações possessórias, nós temos os requisitos para a concessão da liminar numa ação de reintegração de posse. E aqui, mais uma vez, nós vamos perceber como é um procedimento especial. Olha o que é exigido. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá sem ouvir o réu, ó aqui como é célere, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Aqui, quando o artigo diz que a petição inicial deveria estar devidamente instruída, o que ele quer? O que ele diz? E aí presta atenção. Simplesmente provas documentais. Pode abrir aqui para mim. Se eu tenho provas documentais, como estava lá no enunciado da questão, o que aquilo significa? Que eu posso pedir uma liminar numa ação possessória, numa ação de reintegração de posse. E observem ainda outro ponto aqui específico dessa ação, é que para você ter uma tutela provisória numa ação de reintegração de posse, basta que com a inicial eu tenha provas documentais. Não precisa nem demonstrar aqui, professor, o perigo. Tá? Então só vejam com mesmo. Documental, isso, dispensa. Para ter a liminar, dispensa o perigo, demonstrar o perigo. Isso. Então, por isso que o examinador colocou lá que tinha provas. Justamente aí, para que o candidato pedisse a liminar. Uma pergunta de aluno. Dispensa demonstrar o perigo, mas tem que ser dentro daquele prazo? Isso, de ano e dia? Exatamente. Dentro do prazo de ano e dia, eu posso entrar com a ação de reintegração de posse, a ação possessória, e eu tendo esses documentos, eu peço a liminar. Se passar esse prazo, eu não tenho mais a possibilidade de ação possessória, eu vou entrar no procedimento comum. Então, lá no procedimento comum, eu posso pedir a tutela provisória com aqueles requisitos do procedimento comum. Sim. Tá? Então, assim, fazendo aqui advogado do diabo, se fosse uma questão que tivesse dito, olha, no entanto, já passou o prazo de ano e dia, aí a questão estaria indicando que não seria reintegração de posse, seria uma ação chamada hoje de ação comum, né? Isso. Ele ia entrar na vara de fazenda pública. Era uma ação que ia discutir posse, tá? Mas não com esse procedimento especial aqui, que é muito mais rápido, né? Que apenas com documentos eu já peço sem ouvir o réu, que aqui está como regra, sem ouvir o réu, o juiz já pode conceder a medida liminar. Então, interessante, né? Se o aluno pegasse aqui e soubesse, eu coloquei aqui o que ele cobrou no espelho. Vamos olhar aqui. O que você tinha que falar? Você tinha que pedir a liminar, tá? E falar que a petição inicial está instruída como? Como que ela está instruída? Nos termos do artigo 561, que foi aquele lá que nós vimos, que tem todos os requisitos para a ação de reintegração de posse. Aí você requer o deferimento sem ouvir o réu,
de expedição do mandado liminar de reintegração. E olha aqui o final, gente. Isso aqui, o examinador cobrou para dar lá o total de pontos, tá? Tinha que pedir a determinação da retirada dos quiosques no prazo. Aqui você poderia colocar qualquer prazo, tá? Eu pus 15 dias, talvez seja até mais, né, aqui para pedir isso, sob pena de multa diária. Então, o examinador, ele queria que o candidato pedisse, requeresse aqui sob pena de multa diária. Além da liminar, sem ouvir o réu, ainda pedir essa providência. E como que você ia chegar a essa conclusão, tá, pessoal? Qual seria o raciocínio? Lá mesmo nos artigos específicos da ação possessória, há aqui a previsão de que, no 555, parágrafo único, tá? Pode o autor requerer ainda a imposição de medida necessária e adequada para evitar uma nova turbação ou esbulho ou para cumprir-se a tutela provisória ou final. Então, aqui você já poderia perceber, né? Você já tinha que perceber que eu posso ainda requerer mais medidas para que se cumpra essa tutela provisória. E como eu ia saber mais medidas? Que medidas seriam essas? E aqui, gente, não se assustem, volta aqui para mim. Quando você vai defender o Estado, usa todas as medidas que o processo civil tiver para defender e pedir o máximo possível para o Estado, é o que você vai pedir. Então, se eu tenho aqui ele fala que eu posso uma medida necessária, qual é a medida necessária? E aí você vai pensar, qual a natureza jurídica, como que é a ação possessória? A ação possessória é uma ação executiva, mandamental. Eu tenho aqui, eu vou pedir uma obrigação de fazer. Quando eu tenho obrigação de fazer, eu tenho a possibilidade de pedir aquela multa, né, que são as astraentes, para cumprir naqueles dias. Essa era a medida necessária aqui para cumprir da melhor forma possível, era a medida mais adequada, assim, o que o Estado mais queria, tirar logo os quiosques da estrada. Isso, tá? Então, aqui foi exigido mesmo que fizesse esse link pedindo essa multa diária. É só você lembrar, tem obrigação de fazer? Pode pedir multa diária, pode pedir astraentes, tá? Vamos seguindo. Então, coloquei aqui os artigos. Então, quais foram os pedidos aqui? Coloquei todos aqui que o Sebrasp colocou no espelho, tá? Olha só, tudo que o candidato tinha que pedir, tá? O deferimento da liminar, pedindo a reintegração da posse, a retirada dos quiosques, dando prazo e a multa diária. Depois, pedir a citação do réu, sob pena de revelia. É importante colocar aqui, né, sob pena de revelia, isso está expresso, tanto no procedimento comum quanto no procedimento especial aqui da reintegração de posse. Pedir a procedência da ação para determinar a cessação do esbulho e a reintegração da posse do autor. Gente, pedido tem que ser muito específico, fala mesmo o que você quer com essa medida judicial, tá? E aqui na prova ainda mais, colocar bem claro que você quer que cesse o esbulho e quer que o autor volte à posse, reintegração de posse. Parece óbvio, mas você não pode deixar de colocar, senão você vai perder ponto. Condenação do réu nos ônus da sucumbência, nos honorários e a produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive a testemunhal. Então, estava lá no espelho esse pedido, tinha que pedir a prova testemunhal. Aquela informação de que os funcionários viram, eles presenciaram o esbulho, não foi à toa. É para você perceber que tinha prova testemunhal e você deveria pedir aqui no finalzinho que fosse realizada, que fosse produzida essa prova testemunhal, tá? Bom, ainda tem que colocar o valor da causa, é uma petição inicial, né? Está iniciando aqui uma ação.
E aqui, o examinador também, ele cobrou do candidato que ele colocasse aqui, eu não tinha nessa ação um conteúdo econômico, uma forma de aferir esse conteúdo econômico de uma forma imediata. Então, você tinha que remeter ao 291 do CPC, colocar um valor, né, dar um valor, eu coloquei aqui R$1.000, e aqui, né, tinha que colocar, tá, nos termos do artigo 291, tá? E datar aqui. O Splash está perguntando assim, o prazo de 15 dias é obrigatório colocar? O prazo de 15 dias da multa? Não, gente, eu coloquei esse prazo aqui, tá? Você poderia colocar qualquer prazo. Porque aqui você vai remeter a esses artigos aqui, considerando que você está pedindo uma sentença mandamental para uma obrigação de fazer, você pede a multa e o juiz vai fixar esse prazo, entendeu? O autor ele pede um prazo, mas é o juiz que vai fixar ao final. Então você poderia colocar qualquer prazo ali, colocar XX prazo. O importante é você pedir que em um determinado prazo, sob pena de multa, fosse o autor retirasse ali os quiosques. Tá bom? Tá, entendi. Colocar aqui o valor da causa. Coloquei aqui também, para vocês verem o que o CESP deu como uma pontuação máxima. Tinha que colocar aqui o nome, ação de reintegração de posse com pedido liminar, né? Endereçar corretamente, identificar ali o autor ou réu, fazer a menção a liminar, inserir todos os dados necessários lá no cabeçalho, e ele considerou todos os dados, só mesmo você colocar ali qualificação, tá? Apontar a legitimidade do Estado, justificar que a legitimidade é mantida no caso de concessão, tá? Apontar o cabimento da ação de reintegração de posse, o preenchimento dos requisitos do 560 e 561, colocar a ocorrência do esbulho, conceituando o instituto, deixando claro que o autor perdeu o poder de fato que exercia sobre o bem, tendo sido privado da posse contra a sua vontade, e ainda tratar do 1210 do Código Civil, como eu mostrei lá para vocês. Esse aí foi o espelho de correção oficial. Esse é o espelho, tá, gente? Entenderam, né? Legal. Ótimo. Aqui também, última partezinha do espelho. Pedir a liminar, falar que a inicial estava instruída, com a comprovação de todos os requisitos do 561, além do direito do autor de ser liminarmente reintegrado na posse sem a oitiva do réu, ok? Lá nos pedidos, para você obter a pontuação máxima, olha aqui, Gustavo, tinha que fazer todos esses pedidos. Nesse ponto. Então, tinha que pedir a liminar. Como você falou, né? É uma ação que não tem muito mérito, mas é cheio de requisitos. É cheia de requisitos. Cheia de requisitos, gente. Então, tinha que pedir a liminar com a expedição do mandado, aplicar a multa diária para o descumprimento, citação do réu para querendo contestar a ação sob pena de revelia, pedir a procedência da ação e aqui especificar o que é a procedência da ação. O que você quer com a procedência da ação? Determinar a cessação do esbulho e a reintegração da posse do autor, ok? Pedir a condenação do réu nos ônus da sucumbência e nos honorários, a produção de todas as provas admitidas em direito e principalmente a testemunhal. Então, se o aluno colocasse aqui só a produção de todas as provas admitidas em direito e não colocasse a testemunhal, ele ia acabar perdendo esse último quesito aqui, viu? Até observei isso. Apontar o valor da causa e indicar o artigo 291 do CPC e data, local e assinatura também conta ponto. Então, só para vocês entenderem, o que eu coloquei aqui é para você obter a pontuação máxima.
Se o aluno coloca lá ação de reintegração de posse, mas não pede o pedido liminar, ele tem uma certa pontuação, mas não vai ter a pontuação toda. Então, eles vão colocando, né, professor, um por um desses itens, e aí aqui seria para você obter a pontuação máxima, você acertar todos esses itens aqui. É aquilo que a gente comentou, né? É uma prova subjetiva, mas objetiva, uma vez que tem que acertar o espelho de correção para ter a pontuação ali para passar. É difícil acertar tudo, né? Tem que estar muito treinado, mas tendo a pontuação, acertando ali o mínimo, ele consegue a pontuação necessária. Isso. Olhando aqui para o espelho, o que nós vemos? O examinador quer que você demonstre, pode voltar aqui para mim, por favor. Você demonstre que conhece a lei, que sabe quais são os requisitos, o que a lei quer. É exatamente como você falou, é uma prova subjetiva, mas é objetiva. Eu conheço o que a lei pede para essa ação, eu conheço a jurisprudência dessa ação. Então, seja bem prático mesmo, quando você for fazer a prova, demonstrando aqui que você sabe a lei, sabe a jurisprudência, sem muita... Não precisa florear aqui o que vai escrever. É no básico. Estamos acabando? Sim, acabamos. Acabamos. Pessoal, acabamos a nossa parte aqui. 3 avisos importantes. Essa aula vai ficar salva no YouTube. Ela não vai para a plataforma, mas vai ficar aqui para vocês no YouTube, sempre que vocês quiserem acessar. A professora Luciana vai estar toda terça-feira, às 20 horas, com vocês, fazendo peça, pareceres, questões, com a parte da prova discursiva. E a gente vai ter, nessa quinta-feira agora, com a Eliette Viana, que é da carreira da AGU, um plano de estudos. Vamos fazer um plano inicial, eu e ela, e a Eliette vai vir a cada 30 dias ou a cada 15 dias fazer um acompanhamento com vocês. Ela vai colocar para vocês metas para cada 15 dias, 30 dias, volta, faz o acompanhamento, puxa a orelha de vocês e traz mais metas. Para que a gente sabe que os concursos da Advocacia Pública Federal vão sair esse ano, se Deus quiser. PGFN, a Advocacia da União, Procuradoria-Geral Federal. Banco Central sai, Luciana? Olha, tem o pedido do Banco Central, nós estamos precisando de mais procuradores, temos vagas, né? Tem bastante vaga na carreira. E o pedido, ele não andou mais, ele continua como ano passado, mas ele já está lá, pessoal, é uma coisa assim, muito... Não tem como saber, de repente pode andar, né? Mas já existe, né? Já tem o processo administrativo, ele já está... Tem todo o encaminhamento. Isso, já deram entrada. Temos a necessidade, queremos contratar. Isso. E esses concursos da advocacia pública, não adianta esperar para você, quando sair a autorização eu vou começar. Não, tem que começar bem antes. Começa Pelo menos aí 6 meses, 1 ano, começar agora. Quem está em ritmo, assim, eu vou esperar esquentar para dar um gás. Já começa agora, segue esse conselho. Já dá o gás agora, a gente está aí com... várias procuradorias para sair esse ano. Eu peguei até a listagem aqui. Tem a AGU, PGFN, PG Bacen, PGDF, Advocacia de Minas, Rio Grande do Norte, Roraima, Pará, Amazonas e outras procuradorias municipais, que são só as estaduais e as federais. Então, galera, vamos dar um gás aí. Tá na hora de estudar, gente. Quanto antes, melhor. É isso. É muita matéria. Então tá bom. Tá bom. Só responder aqui, rapidinho. A Valéria perguntou se a peça é da AGU, tá? Essa peça aqui foi procurador do estado da Paraíba, que foi agora em setembro de 2021. Foi. Então é bem recente. Lá deve estar ainda na prova oral, deve estar quase sendo homologado o concurso. Isso aí. É isso então, pessoal. Obrigado, Luciana, pela disponibilidade, por repassar aqui para a gente seus conhecimentos. Aprendi muito com a aula hoje, os alunos também. E toda terça-feira, 20 horas, ela vai estar com a gente aqui. Isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês, uma honra participar
dessa sua jornada rumo à aprovação. E eu estou aqui, né? Contem comigo, vamos em frente, vai dar tudo certo. Estudar é um caminho excelente, né? Vocês escolheram um caminho excelente, que é o caminho dos estudos. Então, parabéns. É isso. Obrigado, pessoal.